Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia Xadrez AXS, sou o mestre nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje vamos estar vendo aí mais uma rodada aí do Norway Chess, agora dessa vez a nona rodada, né? Então, penúltima rodada e a partida que eu selecionei hoje foi a partida entre o campeão mundial Gukesh contra o seu compatriota Praggnanandhaa, né? O Prag que tem feito aí uma ótima recuperação no torneio, né? Ganhou do Firuja com uma ótima partida, ganhou muito bem do Magnus também. E agora enfrenta o Gukesh, ele tá tentando aí buscar tentar alcançar o Wesley So, né? Enquanto isso, o Gukesh está tentando sair da lanterna aí do torneio e tentar recuperar aí um pouco aí de rate, né? Então vamos ver como é que foi a partida. O Gukesh de brancas manda D4 e o Prag manda cavalo F6 e depois de C4 o Prag joga E6 e quando o cavalo C3 jogou aí uma Ninja Índia o Prag, né? Interessante a escolha do Gukesh, jogou com A3, né, uma linha bem antiga. E depois que toma C3, B toma. E agora joga com B6 aqui o Prag vai desenvolver o bispo aqui ou por B7 ou muitas vezes por A6, pressionando esse peão aqui dobrado, né? Esse peão costuma ser um peão fraco e geralmente as brancas têm dificuldade de defender esse peão. O Cash escolhe essa linha com F3 para fazer E4, né? E o peão apoia aqui a casa de E4. Manda cavalo C6, E4, cavalo A5, já vai começar a ficar de olho nesse peão em C4, até aqui tudo normal, tudo teórico, bispo D3, bispo A6, na verdade, né, atacou aqui o peão, e já é um pouco difícil defender esse peão, vem dama E2, C5, e cavalo H3, manda o Gukesh, e quando toma em D4, retoma torre C8 e agora já não tem como mais salvar esse peão, né? Esse peão vai acabar caindo. Em troca disso, o Gukesh tem um forte centro e um desenvolvimento mais rápido aí do que o do Prag, né? O Gukesh manda D5, olha lá. Porque agora vai ter que voltar o cavalo e é por isso que o desenvolvimento do Gukesh fica melhor, né? Porque agora o cavalo foi obrigado a voltar, então a peça voltou para a casa inicial e o bispo já tá livre para jogar, o roque já tá quase sendo feito, né? E esse rei aqui tá no centro, pode ser um pouco perigoso. O Gukesh manda cavalo F2 e depois de F5, lance interessante aí, muito bom esse lance, né? Estratégico do Prague, né? Qual que é a ideia? A ideia é evitar que chegue um cavalo E4, né? E o peão F5 aqui protege muito bem essas casas, né? Ele tá copando esse cavalo, né? Então o cavalo não consegue chegar em casas importantes. E se você tomar, agora ele vai retomar desenvolvendo o cavalo. Esse peão vai continuar caindo e agora ele desenvolveu o cavalo, né? Que era o problema que estava lá em G8. E o Gukesh escolheu uma linha que pouca. Na verdade, uma linha ruim, né? Com G4 aqui direto. E a ideia era tentar quebrar F5. Só que esse lance tem um problema, porque tem cavalo B3. É claro que ele viu, tá, pessoal? Ele viu o cavalo B3. E agora toca na torre, toca no peão de D, né? Se você jogar um simples lance como torre B1, agora vem cavalo toma D4. E depois de, por exemplo, um lance como dama D3. Agora, aqui que vem o fino que é torre toma C4. Esse lance é muito fino, porque não pode tomar a torre, porque tá levando esse duplo, né, pessoal? E aqui o Gukesh e o Praggnanandhaa ia ter ganhado 2 peões, né? E não compensaria para as brancas, né? Então a ideia é que depois que vier esse cavalo B3, vai ter que sacrificar o cavalo, mas não com o bispo B2. O B2 é um pouco inferior. Era melhor tomar em F5 mesmo, né? E aqui poderia seguir toma F5 e agora sim torre G1. E quando. E se tentasse, por exemplo, torre B1 também seria ruim, porque tá caindo em D4, né? Então por isso tomaria aqui em F5 primeiro, né? E depois tentaria esse torre G1. E aí aqui a partida pode seguir de algumas maneiras. Por exemplo, o cavalo toma em A1, torre toma G7. Aqui ainda segue vantagem das pretas, né? Depois de rei F8, a torre tem que voltar. E depois de torre G5, por exemplo, cavalo E7 defendendo F5. E aqui as pretas têm uma pequena vantagem, tá com torre a mais, mas tá com esse rei meio estranho aí, posição segue bem maluca, né? E o Cash escolheu esse bispo B2, eu achei bem interessante esse lance, porque depois quando a posição abrir um pouco, esse bispo pode atuar bem nessa diagonal, a gente vai ver. Toma em A1 e agora o Cash toma em F5.
E o Prague tá com uma certa vantagem no relógio, né? Tem 1 hora no relógio. O Gukesh tá com 45. Estamos apenas no lance 16. O Gukesh tá com uma torre inteira sacrificada. Então, posição bem interessante, né? Só retomar aqui em A1 seria muito triste, né? Porque aí daria tempo de jogar cavalo E7, roque, e teria uma qualidade a mais aí as pretas, né? Por isso que tem que jogar com energia aqui, tomando F5. E aí volta o cavalo para B3 aqui, salva o cavalo, o Prague. E agora vem torre G1, ataca o peão lá em G7. Cavalo H6, errou o Prague. E a vantagem caiu, olha lá, vocês estão vendo a barrinha aí, caiu para 0,80, né? Aqui tinha duas opções que eram interessantes, né? Dama H4, já evitando que o cavalo possa pular para E4 e depois ir para D6, ou um outro lance bem interessante, B5, né? E agora a ideia é que a dama pode ter cheques aqui por A5, né? E a posição não é fácil, porque agora eu tô tomando aqui o peão de C4, né? E tá bem perigoso aí pro Gukesh, né? Depois de cavalo H6, qual que é o problema? O problema é que vem F6 aqui, tá, pessoal? E aí o Prague toma em F6, que tem duas opções, né? Ele pode tomar F6 ou G6, ambos são lances perigosos, né? Esse aqui vem dama C2 aqui, rápido, toca no cavalo, e se o cavalo volta para A5, por exemplo, olha a linha que tem aqui, ó, bispo toma G6, esse lance é muito bonito, né? Porque depois que toma, vem dama toma G6, cavalo F7 e dama G8, sacrificando a dama, e tem mate aqui no final da linha, né? Então, G6 era bem perigoso, por isso tome F6, e agora vem cavalo E4, e o cavalo finalmente vai entrar aqui em uma dessas duas casas, e pode ficar perigoso aí pra Granada, né? Toma aqui em E5, e agora vem cavalo D6, cheque, o rei é forçado aí para F8, em E7 acaba perdendo, né? Porque agora vem torre G7, cheque, e se o rei subir aqui, tomando o cavalo vai levar mate, porque vem cheque agora, e quando rei C6, bispo E4, cortando. E quando D5 toma primeiro em E6, dama D6 e agora bispo toma D5 e é mate, tá, pessoal? Então o rei ele tem que vir lá para F8 e depois que o rei vem para F8, agora a dama toma E5 e agora a dama tá de olho ali na torre e é aquilo que eu falei para vocês, depois de um possível D5, a dama junto com o bispo vai ter ideias ali de um estilingue, né? Então vem dama H4, lance importante do Prague, porque o rei tem que sair. E agora vem torre G8, né? Agora sim pode vir torre G8. Se tentasse jogar torre G8 direto, até poderia jogar, mas dama F4 aqui era um pouco perigoso, né? Teria que fazer um lance como cavalo F5, toma em G8, rei toma G8. E depois de dama G4, o rei tem que voltar para F8 e agora bispo toma F5 e a posição segue bem confusa aí porque não pode retomar aqui, né? Porque se retomar tá levando mate aí em poucos lances, né? Então uma posição bem confusa, por isso precisa vir esse cheque aqui em H4 primeiro e quando o rei sai agora sim torre G8, né? Porque depois que toma, o cavalo vai retomar lá em G8 e agora toma em C8 e o Prague retoma. E nesse momento aqui, o Gukesh está com um cavalo inteiro a mais. Ou desculpa, o Praga Granada está com um cavalo a mais, porém a posição ainda segue bem difícil porque está levando ataque, né? Segundo os computadores, a posição está 0,70 aí para as pretas, então pequena vantagem para o Praga, né? Só que o Praga está com uma vantagem legal no relógio. O Praga tem 35 minutos e o Gukesh tem 11. O Gukesh acerta o lance, rei C2, porque quando o cavalo sair vai vir D5. E é o que eu falei pra vocês, agora tá ameaçando dama G7, seguida aqui de dama toma G8. E o que acontece? Se joga D5 direto, agora dama H6 seria o fino, né? Porque ele defende essa entrada e tá ameaçando o mate, né? E se o rei vir pra C2, depois de dama D2, tem que tirar o rei, toma aqui. E aí vai simplificar a posição, né? Porque o rei tem que sair. Se sair, na verdade, até cair no peão de C, então tem que jogar, por exemplo, lance como o bispo C3 e depois pode tirar o rei, por exemplo, do mate, né? Do cheque aqui em G7, tem uma peça inteira a mais aí, o Prague, né? Então, antes de D5, tem que fazer rei C2 para o cavalo ir lá para 5. E agora, quando jogar D5, ameaçando, né? Essa mesma ameaça aqui, vem dama H6. E agora a dama defende, porém não ameaça mate como na outra posição, né? E essa posição aqui é a posição crítica da partida, né?
E nesse momento aqui, o Gukesh vai errar. Porque é o seguinte, o que o Gukesh quer fazer? Ele quer fazer dama B8 para recuperar a peça. O problema é que quando vier cavalo E7, ele quer fazer D6, mas não vai poder. Porque agora vem cavalo, dama toma H2 e depois que o rei sair, olha lá. Tá cravado aqui esse peão. Agora tem que tomar cuidado porque tá perdendo com cheque aqui e vai perder a dama, né? Então, por exemplo, rei E8 e agora o problema é que o Gukesh não pode tomar aqui o cavalo, né? E essa posição aqui tá totalmente ganha pro Prague, né? Porque depois ele vai conseguir plantar um cavalo em C6, um ou outro, e vai acabar expulsando a dama, esse peão vai virar um alvo, né? E não vai conseguir recuperar a peça, né? Então, o que que o Gukesh tem que fazer aqui, ó? Bispo C1, mas esse é um lance difícil, porque agora ataca a dama. Se a dama se manter por aqui, por exemplo, dama H4, agora é bispo B2 e volta a ter a mesma ameaça, né? E agora se a dama vir para G7, o que acontece? Agora sim, dama B8 funciona. Porque se jogar cavalo aqui, vem D6, né? E acontece que se jogar dama G2 cheque, o rei sai lá para B1, por exemplo, e se toma em H2, agora leva esse tático, né? Cheque descoberto e vai perder a dama, né? E aqui não tem como salvar, porque aí ou você salva o cavalo ou você salva o bispo, né? Não consegue salvar os dois, né? Aqui, por exemplo, poderia seguir com esse, e quando toma, rei toma, e agora se tomar o bispo, tá caindo esse bispo aqui também, então depois de bispo C2, o bispo tá atacado, vem aqui para B7, a posição segue bem equilibrada, né, porque o Gukesh vai ter esse par de bispo, o rei ainda tá exposto, tem cheque em G5 chegando, e provavelmente teria algum perpétuo aqui, posição com cara de empate, né. Porém, ele não viu essa ideia de bispo C1, né? Que era uma ideia difícil. Ele tentou algo, né? Ele jogou rei B1 e a ideia era tirar o cheque em H2, né? Só que aqui vai dar tempo pro Prague defender essa ameaça aqui, né? Porque se o Prague fizer algum lance... Vou passar um lance aqui só pra gente ver, né? Agora sim. Dama B8 e quando vier pra cá, leva esse E7 e vai perder o cavalo. De novo, não pode tomar em H2 porque agora não é mais cheque, né? E aí vai perder a dama. Então ele teria que. Só que qual que é o problema? Quando ele faz rei B1, ele perde um tempo. Porque o bispo C1, ele ganha um tempo em cima da dama, né? A dama é obrigada a sair para não perder, né? E quando vem rei B1, agora o Praga vai conseguir defender, ó. Porque toma em D5, elimina o peão, que vai vir parar em D6 lá no futuro, né? E quando retoma, agora faz D6 e não tem mais entradas lá em B8, né? E aqui vai ficar com a peça inteira o Prague. O Gukesh manda dama G3, continua defendendo o peão. E agora vai manobrar o cavalo, né? Vem cavalo B7, ao mesmo tempo que defende aqui, pode estar vindo para C5 no futuro, né? Bispo C1 ataca a dama, dama G7 propõe a troca. Dama H4 não vai trocar, né? Tá com uma peça inteira a menos. Vem dama F7, toca no peão em D5. E agora bispo A6, leva esse cheque aqui em F5. E quando o rei vai lá para 2, agora sim toma o peão. E quando o bispo volta, dama F5 aqui. E o Gukesh abandona, tá, pessoal? Abandonou porque ele tem 1 minuto no relógio. Tem que fazer mais 6 lances. Tá com uma peça inteira a menos. Tá entrando a dama aqui. E a posição realmente é muito difícil, né? Por que que aqui o rei não foi nem para B2, nem para 1, né? Porque aí poderia, por exemplo, ter um cheque em F6 aqui trocando a dama, simplificando a posição, né? Então, por isso o rei teve que ir lá para A2 e acabou caindo em D5, e aqui é mais ou menos igual, né? O rei não pode vir para B2 defendendo essa entrada porque tá tendo dama F6 aqui, trocando a dama e vai ganhar fácil aí o Praga, né? Com isso, o Praga ganha a terceira partida seguida e o Gukesh naquela fase lá que a gente já sabe, né? Vamos dar uma olhadinha como que ficou aqui a classificação? Então, olha lá. Vamos ver como é que foi as partidas de hoje, né? Então, olha lá, o Keimer fez uma grande partida, jogou muito bem e não conseguiu converter contra o Firuja. Inclusive, ficou perdidaço no final, maluco com qualidade a mais, mas acabou perdendo todos os peões. E o Firuja acabou errando também. Foi uma confusão danada essa partida. A partida do Magnus foi uma partida bem sólida, acabou empatando meio fácil.
E olha lá, no desempate o Firuja ganhou mais uma e o Kaimer perdeu mais uma no desempate. Já perdeu 8 partidas no desempate. Inacreditável, né? O Kaimer perdeu todos os desempates que ele participou. E olha só, o Wesley So ganhou de novo do Magnus, dessa vez no Armageddon, né, pessoal? E vamos lá, ver como que ficou a classificação. Com isso, o Wesley So foi para 15,5 e o Praga encostou, hein? O Praga tá com 15 pontos. Se o Wesley So tivesse perdido o Armagedon pro Magnus, o Praga já estaria com a mesma pontuação ali, né? Mas, né? Como diz o Ancelotti, não sei se vocês viram a entrevista dele falando, né, sobre se ele soubesse se o Neymar estava lesionado ou não. Ele falou, né, que se minha avó tivesse roda, ela era um carro, né? Então não dá para trabalhar com si. Firuja ainda brigando aqui, né, pelo título também, com 14,5. O Kaimer com 11 pontos, né? Um torneio bem sólido aqui do Kaimer, onde ele empatou praticamente todas as partidas. Ele venceu apenas uma, né? Ele ganhou do Gukesh, né? E ele acabou empatando todos os outros matches e perdeu todos os Armagedon. Magnus fazendo um péssimo torneio, perdendo 21 pontos de rate. E o Gukesh perdendo 11 também, um péssimo torneio. E amanhã vamos ter os clássicos dos desesperados, olha só. Máquinas de brancas contra Gukesh. Aqui é simplesmente o clássico dos desesperados. Isso aqui é muito engraçado de ver, né? Porque assim, o Gukesh é o último colocado do torneio e o Gukesh é o campeão mundial de xadrez. E o Magnus é o penúltimo. E o Magnus é o melhor jogador de xadrez da história. Ele é o melhor jogador atualmente. Então olha que engraçado, né? Os dois que eram para ser, né, teoricamente, os melhores jogadores, né? Que é o campeão mundial e o maior rate. Estão em último e penúltimo no torneio, né? Enquanto isso, os outros jogadores aí estão indo muito melhor, né? Então amanhã teremos Firuja contra o Wesley So. Firuja tem que ganhar. Se ele quiser ter chance de título, né? Ele não pode empatar. Então Firuja de brancas vai vir com tudo pra cima do Wesley So. Boa notícia pro Prague, né? E o Prague também tá de brancas contra o Kaimer, que não perdeu nenhuma. Então o Prague também vai ter uma missão difícil aí, né? Caso empate a partida do Firuja e do Wesley So, o Prague tem que torcer, né? Pro Firuja ganhar o Armagedon, né? Pra ele tentar, caso ele empate com o Kaimer, ele ganhando o Armagedon, ele tem a chance aí de título, né? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.